O exemplo 6 fala de quantas maneiras 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras, ok? Então vamos começar assim, ó. Eu já sugeri no vídeo anterior e eu vou sugerir de novo. São sugestões, métodos que eu particularmente eu acho mais fácil da gente colocar isso de fato, as informações que a gente tem, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar bastante com os risquinhos, certo? Então se eu tenho 3 pessoas e 5 cadeiras, imaginem vocês, tá? Que eu, a Maria e a Fernanda entramos numa sala e nessa sala tem 5 cadeiras. Quando eu entrar, eu sou a primeira a entrar, quantas cadeiras eu tenho disponíveis para sentar? 5, né? Então, por isso que eu gosto de fazer os risquinhos, ó, tá vendo? Aqui estão as pessoas, certo? E aqui embaixo eu vou colocar as possibilidades. Por que eu peguei as cadeiras? Porque o número de pessoas é menor do que o número de cadeiras. Então, fica muito mais fácil de eu resolver isso, tá? Então, eu entrei. Quantas cadeiras eu tenho disponível lá? Eu entrei aqui, ó. Eu tenho 5 cadeiras. E a Maria tem quantas cadeiras? Eu já sentei numa. Ela só tem 4. Por quê? Porque eu já estou sentada numa cadeira. E daí a Fernanda entrou. Quantas cadeiras ainda tem para a Fernanda escolher para sentar? 3. Logo, se eu preciso desta cadeira e desta, eu vou multiplicar essas informações. Basta eu multiplicar que vai dar 60 possibilidades. Mas se eu botar as cadeiras como os risquinhos, vai sobrar 2. Então, esse método aqui, ó, é mais fácil. Então, pega, sempre faz os risquinhos pelo menor número de informações que vocês têm. É como se aqui fosse o X e aqui o Y. X, Y, certo? Só que eu não posso multiplicar. Eu tenho possibilidades diferentes de sentar. Imaginem as 5 cadeiras aqui, ó. Então, eu vou aqui, a Maria aqui e a Fernanda aqui. Mas poderia sentar a Maria, eu e a Fernanda. E sempre vai sobrar 2 cadeiras, mas nós poderíamos sentar aqui no final. Então, quando eu tenho 2 informações, façam os risquinhos com o menor número, no caso 3, né? Que seriam as pessoas, tá? Exemplo 13. Fala de uma sala que tem 6 janelas, ok? Então, tá aqui as 6 janelas, ó. Eu entrei, tá? Quantas janelas eu tenho a possibilidade de abrir? Eu estou entrando agora. Eu tenho 6 possibilidades. Daí a Giovana entrou. Quantas possibilidades a Giovana tem de escolha para abrir essas janelas? 5. Por quê? Porque eu já abri uma, só tem mais 5 fechadas. Daí entrou o Patrick. O Patrick tem quantas janelas para abrir? 4. E assim sucessivamente. É como se eu escrevesse as janelas em ordem decrescente. Isso daqui no conteúdo seguinte que a gente vai aprender, vocês vão saber que isso aqui se chama permutação. Mas agora isso ainda não está em cogitação, a gente vai apenas trabalhar o princípio fundamental da contagem. Então, eu tenho 6 pessoas, né? E 6 possibilidades de abrir. Ah, mas eu poderia entrar e sair da sala, entrar e sair, porque quando eu abrir uma, a hora que eu for escolher outra para abrir, eu só vou ter mais 5 janelas para abrir, porque eu já abri uma janela, certo? Então, a gente tem que fazer faz de conta que eu estou entrando na sala. Então, eu tenho 6 janelas. Eu entrei e abri a primeira. Quantas janelas eu tenho agora disponíveis para mim abrir? Eu não tenho mais 6, eu só tenho 5. Outro exemplo é o 14, tá? Um edifício, ele tem 8 portas, certo? Mas tem um detalhe nessa questão. Diz que de quantas maneiras eu posso entrar lá nesse edifício e abrir, ou seja, entrar por uma porta e sair por outra. Eu não posso entrar e sair pela mesma porta. Então, eu tenho a entrada e a saída. Isto daqui é a minha condição de abrir essas portas. Se eu tenho entrada e saída, logo eu tenho 2 possibilidades. Quantas portas eu tenho? Eu tenho 8 portas. Quantas portas eu tenho disponível para entrar neste edifício? 8. E quantas eu tenho para sair desse edifício? 7. Por quê? Porque na que eu entrei eu não posso sair.
é o que está escrito dentro da historinha. Eu entro por uma e eu não posso sair por essa mesma porta. Aqui em cima eu coloco os meus elementos, tá? E aqui embaixo eu coloco as minhas possibilidades. Sugestão para tornar o cálculo mais simples para vocês. O que essa questão tem de diferente dessa aqui das janelas? Nada, porque o princípio, o raciocínio é o mesmo, gente. Só muda a historinha. Então, vocês têm que ler o que está escrito para daí, então, montar os risquinhos e fazer a continha. A número 15 diz que quantos números maiores do que 400 eu consigo formar com 3 algarismos com os números 1, 2, 4, 5 e 6. Bom, eu tenho aqui a centena, a dezena e a unidade. Por quê? Porque são 3 algarismos. Estes meus números que eu vou formar, ou que eu gostaria de formar, eles precisam ser maior do que 400. Então, eu vou olhar nos números que eu tenho disponíveis. Eu tenho 5 números. Mas os 5 números eu posso colocar na casa da centena? Não, eu não posso. Por quê? Por causa desta condição aqui, ó. Tem que ser maior do que 400. Se é maior do que 400, eu só posso usar um desses 3 números. Então, quantos números eu tenho disponível para escolher na casa da centena? 3 números. E agora, na casa da dezena? Quantos números eu posso escolher para colocar na casa da dezena? Agora sim, eu posso botar qualquer número, porque eu posso formar o número 412. Ele é maior do que 400. Então, na casa da dezena, eu vou ter 5 possibilidades. E na unidade, 5 possibilidades. Como eu preciso deste e deste e deste, eu multiplico esses números entre si. Eu vou fazer de conta que aqui eu gostaria de formar números maiores do que 200 e menores do que 500. É faz de conta, tá? Com 3 algarismos. Eu vou montar números com 3 algarismos, aonde eles têm que ser maiores do que 200 e menores do que 500, tá? Então, este 200 aqui vai aqui na coisinha, ó. Eles têm que ser maiores do que 200 e menores do que 500. Eles estão aqui no meio, esses números, tá? Então, eu vou olhar os números aqui. Dentro deste número aqui, quais são as minhas possibilidades de centena, dezena e unidade? Eu vou olhar maior que 200 e menor que 500. Então, maiores do que 200, eu tenho o 2, o 4. Eu tenho 2 possibilidades, porque ele tem que ser menor do que 500. Então, eu não posso usar o 5 em hipótese alguma aqui na casa da centena, tá? Então, eu tenho 2 possibilidades de escolha. Eu tenho ou o número 2 ou o número 4. Quantos números me sobraram para a dezena? 5 e aqui 5. Outro faz de conta em relação aos números, tá? Quantos números pares de 2 algarismos eu posso formar com o sistema decimal? Então, quantos números pares, certo? Com 2 algarismos. Eu vou ter a dezena e a unidade. Quem é o meu sistema decimal? Num vídeo anterior eu já havia falado disso, onde eu fiz 2 exemplos resolvidos. O meu sistema decimal nada mais é do que todos os números que eu tenho disponíveis para formar todos os números que eu imagino que existam, tá? Isto daqui é o sistema decimal, ó, certo? Isso daqui é o sistema decimal. São os números de 0 a 9. Se eles são pares, tá? Como é que eu vou identificar um número par? Qual é a condição, né, que um número é dito par? Ele tem que terminar com um número par. E dentro do meu sistema decimal, quantos números pares eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para mim caracterizar um número como sendo par, eu preciso começar pela casa da unidade. Então, eu tenho 5 números disponíveis aqui. E agora, quantos números eu tenho disponível para colocar na minha casa da dezena? A Nicole me falou 10. Tá errado, Nicole. Sabe por quê? Porque eu não posso usar o 0, tá?
na minha primeira casa, certo? Não posso usar o 0. Ele não me... Por exemplo, se eu escrever assim, ó, 08 ou 8, isso daqui não é exatamente a mesma coisa, então o 0 não tem valor nenhum na minha casa da dezena neste caso. Então, eu tenho aqui 9 números disponíveis. Logo, eu multiplico eles entre eles, tá? Então, eu vou ter 45 números pares no meu sistema decimal com dois algarismos. Quantos números ímpares? Eu vou pensar do mesmo jeito, com 3 algarismos, ímpares, tá? Com 3 algarismos. Eu vou olhar no meu sistema decimal, por onde eu tenho que começar? Pela unidade novamente, porque um número, ele só é identificado como ímpar pela casa da unidade. E daí eu vou olhar aqui, quantos ímpares eu tenho aqui dentro? Eu também tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, aqui eu tenho 5 possibilidades de escolha de números para tornar este meu número ímpar. Quantos números me restaram para casa, ou quantos números eu tenho na casa da dezena? 10, não é isso? Porque aqui eu posso usar os do 0 ao 9. E quantos números eu teria agora na casa da centena? 9. Por quê? Porque o 0 eu não posso usar na primeira casa.